Estamos de volta e tem estreia nessa nova temporada do Ideias em Debate. Com a ajuda do Sebrae, nós vamos ajudar você a tirar dúvidas sobre como empreender e melhorar cada vez mais o seu negócio. No quadro Insight Empreendedor dessa semana, você vai entender como dar o pontapé inicial e abrir sua própria empresa. Montar uma empresa, ser dono do próprio negócio, ter funcionários eficientes, faturar, nada mal, né? Tem muita gente sonhando com isso e colocando em prática. Segundo a Junta Comercial do Piauí, em 2020 foram 5.825 novas empresas. Em 2021, esses números subiram para 8.070, ou seja, cresceu 38,5%. Agora, trazendo dados mais atuais, entre janeiro e setembro desse ano, já são 5.985 novas empresas registradas. Os setores que mais empreenderam foram o comércio, em seguida a área da saúde humana, serviços sociais, atividades profissionais e a área da construção. O município de Teresina cedia quase metade das novas empresas. Em seguida vem Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Mas ainda tem muita gente querendo ser um empreendedor, só que ainda falta informação e não sabe nem por onde começar. E uma das missões do Sebrae é prestar consultoria, orientar e incentivar esse público. A analista do Sebrae, Lívia Mello, fala sobre etapas importantes para abrir uma empresa. Para abrir uma empresa, é necessário, primeiro, que você valide a ideia de negócio, ou seja, que esteja bastante clara na sua mente que negócio que você vai empreender, qual é o público-alvo, qual o perfil desse mercado que você vai atuar. É preciso que tudo isso esteja validado para que você parta, então, para a segunda etapa, que é fazer o plano de negócio. O que é o plano de negócio? Colocar essa ideia que você validou, formalizar essa ideia e, a partir daí, pôr em prática. Terceira etapa, formalizar a sua empresa. Dessa forma, você faz o registro e começa, então, a pôr em execução todo esse projeto que é montar a empresa e, enfim, começar a trabalhar nesse empreendimento. Mas há duas palavras que confundem muito: microempreendedor individual e microempresa. Uma microempresa, por exemplo, deve cumprir todas as obrigações contábeis de uma empresa e, por isso, tem que manter o registro da contabilidade mensal, com as entradas e saídas de produtos e serviços. Já o MEI, microempreendedor individual, não precisa de valores da operação, já que paga imposto em valor fixo. O microempreendedor individual, ele tem um faturamento anual de até R$81 mil. E é diferente da microempresa. A microempresa, ela tem um faturamento de até 4,8 milhões anual, ela requer um contador, o registro dela é feito por um contador, já diferente do microempreendedor individual, que esse fatura bem menos, não requer a obrigatoriedade do contador, né? É preciso observar apenas no caso que ele tenha funcionário registrado, e aí é preciso ter esse olhar diferenciado. Mas é bem diferente a natureza jurídica, então é preciso considerar essas particularidades. Importante esse quadro Insight Empreendedor, onde você pôde ver como abrir sua empresa, abrir seu próprio negócio. E dando continuidade aqui ao nosso estúdio, com Denis Cavalcante, vice-presidente da FEComércio Piauí, e Tertulino Passos, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí. E vou iniciar uma pergunta até para os dois, né? Podem responder, mas o Denis pode começar. É que, de acordo com dados apresentados em sondagem da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o índice de confiança do comércio caiu 3,8 pontos na passagem de setembro para outubro. Como fazer o consumidor restabelecer confiança no setor? Bom, Campelo, nós defendemos a bandeira da segurança jurídica como um porto seguro para todos os negócios, para a vida em sociedade como um todo, mas para os negócios ela é de extrema importância.
Imaginem os senhores uma empresa dos Estados Unidos que está disposta a investir 50 bilhões de dólares aqui no Brasil para adquirir uma empresa ou para montar um negócio. Certamente ele não virá se nós não tivermos um ambiente seguro para fazer negócio. E esse ambiente seguro de negócio decorre de uma segurança jurídica, da força das nossas decisões judiciais, para que o ambiente seja atrativo para essas empresas de fora. Aqui no Brasil nós temos um excesso de legislação. Talvez nenhum outro país no mundo tenha tantas leis como nós temos aqui no Brasil. A impressão que nós temos é que elas precisam ser mais exequíveis. Então, a segurança jurídica é um pilar fundamental para quem quer investir. Ninguém vai botar dinheiro num negócio a perder de vista. Então, nós temos, e aí nós falando enquanto Confederação Nacional do Comércio, hoje o Piauí é um dos poucos estados que ocupa 2 lugares na diretoria da Confederação, e nós temos batido forte nisso, não só no âmbito do Renalegis, lá nas nossas casas legislativas em Brasília, mas também junto ao empresariado forte do Brasil como um todo. É necessário um ambiente seguro para que as empresas possam investir, até nós mesmos. Eu vou preferir colocar meu dinheiro aqui num ambiente instável, eu vou procurar um negócio lá fora que me dê uma segurança, uma estabilidade, um rendimento mínimo mais que fixo. Então nós precisamos avançar nessa questão da segurança jurídica. Pensamos, enquanto federação, nesse momento, que é o primeiro passo. Muito bem. A segurança jurídica eu penso também que é fundamental, né? E todo o ambiente de negócios, né, deve ser sustentável e trazer essa segurança para o investidor. A própria infraestrutura, questão de energia, então tudo isso são aspectos relevantes para que o investidor possa querer vir para o Estado, e isso a gente tem que lembrar que sempre traz consigo, todo investimento traz consigo uma geração de empregos, né, que é o que afeta muito a nossa população. Bertolino, que considerações você teria para nós sobre essa questão da confiança, né, do consumidor? Bom, Ed falou aqui da questão da segurança jurídica, né? Eu acho que ela é importantíssima, né, nesse momento aí, mas nós temos que ter uma outra confiança, né, que é exatamente aquele que está lá na ponta realizando as suas compras, fazendo ali. Por que o consumidor hoje ele termina deixando um pouco ou desconfiando de determinadas situações? É exatamente por conta de algumas decisões, né? Como o doutor Denis falou, de algumas decisões, que às vezes são decisões judiciais que são diferentes daquilo que se está esperando, são interpretações da legislação, porque hoje nós temos várias interpretações da própria legislação, seja ela na área de tributos, seja ela na área de consumo. Então, tudo aquilo afeta diretamente o consumidor. Por exemplo, nós podemos ter uma decisão na área de tributos que ela sobre de uma hora para outra a carga tributária de um determinado produto. Então, isso, o consumidor começa a ficar receoso em determinados produtos. Então, ele não sabe se aquele produto de que ele possa estar ali adquirindo, se ele vai ter um valor agregado em relação a tributo maior ou menor, e aquilo ali afeta toda aquela iniciativa, todo aquele trabalho que o varejista fez, o lojista fez em relação a querer colocar aqueles produtos, né? Então, tudo isso afeta principalmente a relação do consumidor com a carga tributária em si, né? Hoje nós temos uma legislação tributária muito complexa, né? Antigamente nós dizíamos que apenas era o ICMS que era muito complexo. Hoje não é só o ICMS, nós temos o PIS que é complexo, nós temos o COFINS que é complexo, tem uma infinidade de regras dos quais você precisa, o comerciante ele precisa saber, por exemplo, em relação a PIS e COFINS, ele precisa saber para quem está vendendo, para que aquela pessoa vai utilizar aquele produto, para depois você saber qual é a formação daquele preço de venda. Então, tudo isso gera desconfiança no próprio consumidor. E isso vem afetar exatamente os índices de confiança do consumidor em relação à atividade econômica em si. Tanto o consumidor como o próprio lojista em si, né? Porque quando a gente se fala em consumidor, é aquele consumidor mesmo, de fato, e
o lojista que já compra da parte industrial, né? Porque ele vai comprar de um determinado produto e ele não sabe se ele vai conseguir colocar aquele produto com aquela carga tributária que foi sugerida ou que está em vigor depois que ele adquiriu aquele produto com um preço diferenciado e que ele fez uma perspectiva de colocar aquele produto no mercado de um determinado valor. Então, tudo isso são pontos que vem afetando. Então, esse trabalho que a CNC faz juntamente com as federações, junto ao Congresso Nacional, é muito importante nesse tempo para ver se a gente consegue ter uma pacificação na nossa legislação, principalmente na legislação tributária. Outro problema que eu vejo, né, que o comércio local principalmente enfrenta, é a questão das grandes redes que vendem pela internet. Então, existe alguma ação específica, como, Denis, isso, a FEComércio, a preocupação da FEComércio nesse sentido, ou como que o empresariado local tem enfrentado essa concorrência dessas grandes empresas que estão, cada dia que passa, né, vendendo mais pela internet? É um grande desafio para o varejo como geral, Campelo. Mas o que a gente tem visto mundo afora e o que a gente tem estudado também é que é o momento daquele varejista se reinventar. Vender o produto por si só não basta mais, porque é difícil mesmo você competir com as grandes marcas que compram num grande volume. Então hoje o que a gente tem orientado ao varejista é passar uma experiência para aquele consumidor, uma experiência de consumo. E aí seja por uma especialização da própria atividade em si, por exemplo, eu vendo calçado, ou perfume, que eu posso falar com propriedade. Vender o perfume não basta mais, porque é difícil você competir com os grandes. Então hoje, na loja que vende perfume, você tem que ter um chá para receber sua cliente, você tem que ter um produto diferenciado, uma vela aromatizada, um sabonete italiano diferente. Com isso, você vai conseguir prender o seu cliente, porque chega a ser desleal a competição, digamos assim. Nós atuamos, nós que eu digo, nosso grupo de empresas, no ramo de shopping center, na cidade de Caxias. E lá a gente tem trabalhado com o lojista e tem dado certo. Não basta só o lojista pôr na sua vitrine o produto e achar que vai vender. Ele tem que proporcionar um algo a mais, um atendimento. É loja de roupa? Então vou enviar umas roupas para você na sua residência, você experimenta essas roupas, se você gostar de alguma você fica, a gente manda buscar o restante. Então é a hora de se reinventar. E se as grandes ideias vêm nos momentos de crise, a pandemia, que acelerou o uso dessas tecnologias que já estavam disponíveis, mas adormecidas, trouxe isso à tona. É hora de se reinventar e de prender o cliente de outras formas. Isso vale para serviço também. A própria advocacia aí está ficando cada vez mais virtual. Então, ou o profissional do serviço se especializa para proporcionar uma experiência exitosa para o seu cliente, ou ele fatalmente vai ficar para trás, não tem como. É a experiência do cliente hoje, né? A experiência do cliente está lá, né? Como o Dr. Denis falou, em relação, por exemplo, à venda aqui do atrativo a mais que você tem que ter dentro da loja. Isso é qualquer produto se você tem roupa, né? Como ele falou, você tem roupa, você tem que ir mandar a mala de roupa para o cliente para ele provar e depois vender, né? Além, por exemplo, quem trabalha, como você falou anteriormente, quem trabalha hoje com grandes produtos, nós temos grandes centros de distribuições espalhados no Brasil inteiro, não é só no Nordeste, mas em todos os setores. Então, se tiver um grande centro comercial, uma grande loja aqui, que ele vende para aquele consumidor e essa mercadoria vem de um CD desse, aí o comércio local ele fica difícil de competir com aquela loja. Por quê? Porque ele tem incentivo fiscal lá na base dele. Então ele termina pagando um ICMS menor lá, e aqui você não consegue vender por aquele mesmo produto. Então isso termina também prejudicando muito. Isso a gente inclusive já apresentamos esses dados lá para o atual governador eleito, na época que ele era secretário de Fazenda. Várias situações dessa, e dos quais ele tomou algumas providências que foram melhorando a atividade comercial desse ponto, né? Essas ações foram todas
com o apoio da federação, na época que a gente fez todas essas apresentações, né? Denis, quais as atividades que mais movimentam a economia piauiense hoje e como deve acontecer a expansão desses setores em 2023? Tem alguma perspectiva de expansão? Como é que se dará a expansão desses setores? Bom, os números que a gente tem, Campelo, é de que a atividade no Piauí, em sua maior parte, é composta, isso na área do segmento de comércio de bens, serviços e turismo. Das micro e pequenas empresas, corresponde a mais de 90% aqui no nosso estado, mas o que vem crescendo muito e com níveis de excelência é a questão dos serviços. Teresina já é um polo de negócios, já é uma cidade que tem uma malha de saúde muito boa, pessoas de vários estados vêm se consultar aqui com os médicos aqui e outros tipos de serviços também vêm crescendo bastante. Na última pesquisa da CNC, indicou um crescimento muito grande em setores aqui, como a própria parte de lavanderias, escritórios de advocacia e outros que vêm com bons números de crescimento aqui no estado. Então, eu diria que aqui, prioritariamente, a pequena empresa, né, aquela loja de shopping, aquela loja do centro, que movimenta o comércio local e também a questão dos serviços. De acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o comércio brasileiro deve abrir mais de 109 mil vagas temporárias durante o Natal de 2022, com o intuito de suprir, é claro, o aumento das vendas para esse período. Tertulino, existe um planejamento e ações do Sindlojas para fomentar a economia nesse período natalino, bem como essas contratações temporárias? Sim, a gente vem trabalhando isso já vem há bastante tempo, né? A gente já trabalha principalmente essa situação das contratações temporárias, né? Porque a gente sabe, se quanto mais pessoas estiver trabalhando, mais recursos a gente tem na economia, mais possibilidade de se realizar a venda. Então, a gente vem trabalhando essa situação das contratações temporárias. Então, as contratações temporárias aqui em Teresina estão acontecendo, né? É fato concreto. O ano passado nós tivemos muito pouco, esse ano nós vamos ter mais de 2.000 pessoas de contratação, aquele temporário de período ali, com a possibilidade dessas pessoas ficarem definitivas, né? Porque na realidade nós temos uma característica diferente dos outros centros comerciais, que as pessoas entram para temporário e terminam ficando ali, não, fica mais 2 meses, fica mais 3 meses e termina ficando o ano todo. Quando chega no final do ano, aí lembra, esse cara era temporário, então nesse aqui não serve mais, arranja outro temporário aqui para botar e aquele já ficou. Então isso é um trabalho que a gente vem fomentando, o Sindlojas vem fazendo isso aí, para poder a gente ter de certa forma, uma economia mais fortalecida, porque a gente sabe que quanto mais recursos são injetados na economia, eles têm o poder de venda, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente faz as nossas negociações coletivas, tem hora que a gente diz, está de que lado? Do lado do empregador ou do lado do empregado? Não, é porque a gente sabe que se a gente tiver mais injeção de recursos na economia, nós vamos ter mais venda e vamos ter retorno, e a possibilidade de ganho de todos é melhor. Então, a gente trabalha muito essa questão de injeção de recursos. Então, é importante essa parte da contratação temporária e dos trabalhos que a gente vem fazendo ao longo do ano para que a gente possa estar aí, principalmente agora nesse final de ano, estar desenvolvendo a nossa atividade. Só complementando, Campelo, 2 segmentos que apresentaram um crescimento exponencial na economia piauiense foi o setor de beleza, cosméticos, e isso posso falar também com propriedade porque existe o sindicato dos salões de beleza, barbeiros e cabeleireiros, que é afiliado à Federação do Comércio, e conversando com a presidente do sindicato, a Adriana, ela me relatou um número que eu me espantei. Só em Teresina, na capital, são mais de 3.000 salões de belezas, barbeiros e cabeleireiros.
E você imagina, com o advento da questão do profissional parceiro, uma inovação feliz que foi feita no direito brasileiro, é uma oportunidade de muitas pessoas começarem de forma embrionária a ter o seu negócio. Eles não são mais empregados, eles são parceiros, e dali muitas manicures, a pessoa que faz a escova ou que corta cabelo, acaba partindo ali, começa na sua sala de casa, monta o seu salão, e quando vê já tem outras pessoas trabalhando para eles também. E um outro segmento que a CNC tem monitorado de perto é o segmento de pet shops. Hoje em dia, os números da nossa sociedade mostram que os casais têm cada vez menos filhos, e as pessoas optam muitas vezes por ter pets em casa, e esse segmento também tem trazido números expressivos na nossa economia aqui a nível de Piauí. A gente pode ver andando nas ruas, hoje em todo lugar tem um pet shop, uma clínica, uma internação. Então, assim, continuando a resposta da sua pergunta, o setor de serviços realmente tem mostrado uma vocação, porque você também não trabalha com estoque, o número de empregados é menor, então isso tem dado uma alavancada nos números da economia aqui do Piauí. E para finalizar, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Acontece entre os dias 8 e 11 de novembro a segunda edição do Rio Innovation Week, que é o maior encontro de tecnologia, inovação e negócios da América Latina. O evento vai reunir mais de 700 palestrantes e mais de 200 empresas expositoras, sendo 4 delas piauienses: Terapia Continuada, Jobs FG, Econdomini e Ubiscar. O Empretec, seminário que identifica, estimula e desenvolve o comportamento empreendedor, será realizado de 7 a 12 de novembro, com uma metodologia vivencial e interativa. O seminário, ofertado pelo Sebrae, promove jogos, exercícios e debates para promover mudanças no comportamento do participante, possibilitando maior segurança nas decisões, melhor planejamento e sucesso no empreendimento. São 6 dias de capacitações com uma carga horária de 60 horas. Dia 15 de novembro, acontece de modo online a palestra O Antídoto do Medo, que promete ensinar o passo a passo para se libertar dos medos e inseguranças na sua vida e negócio. A palestra é baseada no livro do autor Ramaldo Alves e está entre os livros mais ranqueados do Google nos últimos meses. Bom, e apresentamos para vocês, né, essa agenda com os principais eventos do segmento empresarial aqui no estado do Piauí, e voltamos com os nossos convidados para o encerramento do nosso programa de estreia. Eu já agradeço demais a presença, né? Tivemos aqui, pena que é muito rápido, a gente tem muito assunto ainda para tratar, mas foi muito bom a gente poder ver a importância da Federação do Comércio, do Sindilojas, para o empresariado e para a própria sociedade, porque colabora, contribui para o desenvolvimento da economia, a circulação da riqueza em nosso estado. E eu volto a palavra aqui para os nossos convidados para que façam suas considerações finais, começando aqui pelo Dr. Denis Cavalcante. Bom, obrigado, Campelo, obrigado, Tertulino, pela oportunidade. É com um imenso prazer que a gente vem trazer alguns conceitos acerca do sistema confederativo para os empresários, mas também para a sociedade como um todo. E se você me permitir, Campelo, muito rapidamente, até chamando mais a população como um todo para próximo da Federação do Comércio, do SESC e do SENAC, muito em breve, no próximo ano, nós vamos lançar um belíssimo parque aquático no litoral do Piauí, que é mais uma iniciativa da Federação do Comércio para fomentar o turismo na nossa região. Então é importante que o empresário cumpra com suas obrigações previstas lá na convenção coletiva, que ajude o sistema para que ele possa cumprir o seu papel na sua totalidade. Então, todo empresário, ao assinalar a convenção coletiva, tem a cláusula da contribuição assistencial, que ela é exatamente para isso, para que a Federação do Comércio possa atuar na defesa do seu interesse, seu empresário. Então, Campelo, com essas palavras eu me despeço e agradeço a você essa oportunidade, convido também para que a gente possa fazer um próximo programa lá dentro das nossas entidades, para que a população possa conhecer ainda mais o que é a Federação do Comércio, o que é o SESC e o que é o SENAC. Tá, muito obrigado, Dr. Denis, e vamos sim fazer esse programa, né? E vamos lhe convidar para vir outras vezes também. Esse assunto ele não se esgota aqui, não é isso?
Tertulino, por favor. Obrigado, Campelo. Obrigado, Denis, pela oportunidade de estarmos aqui, principalmente nesse programa, que é um programa de estresse, é muito importante, né? Onde o Sindiloja está presente aqui, né? Se faz presente aqui nesse programa. E queria aqui chamar todos, né? Todos do varejo, para que possa estar aí se filiando ao Sindiloja, estar aí participando com sugestões, com ideias, né? Que esse é o momento, né? Quer dizer, aquilo que a gente está no sindicato, nós estamos na base, mas para que a gente possa demandar tudo aquilo que o lojista precisa, que aquele varejista precisa, junto à federação ou à própria confederação, que é feito via a federação, nós precisamos que esse empresário se associe ao nosso sindicato e daí comece a trazer ideias, comece a fazer o desenvolvimento. Seja ele participando de reuniões virtuais ou reuniões presenciais que sempre temos na sede do nosso sindicato. Afinal de contas, o Sindiloja hoje é uma entidade mais antiga, né? Inclusive filiada à federação, é um sindicato que já vem atuando já há bastante tempo, já tem aí uma tradição em relação, principalmente em relação às convenções coletivas. A gente trabalha as convenções coletivas, que são exatamente aquelas relações, as relações entre o empregado e o empregador, tá trabalhando nesses pontos aí. Então, muito obrigado aí pela participação e espero poder participar de novo de um novo debate sobre isso. Sem dúvida, vamos voltar a conversar oportunamente com os nossos convidados de hoje e aproveitamos para agradecer a sua audiência e convidamos também você a participar da nossa produção, sugerindo pautas e nos enviando feedback dos assuntos discutidos através das redes sociais, @ODiaTV e do WhatsApp, 869-9911-2111. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Muito obrigado e até o próximo programa.